Ok, queridos, mais uma vez saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Já abriu sua Bíblia? Vamos lá. Abrir aonde, pastor? Eu vou falar de novo, vou falar para você. Josué capítulo 1, verso 9, tá bom? A Cris vai fazer a leitura para a gente aqui, para esse momento ficar mais bonito ainda, tá certo? E depois eu venho para cá para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá? Vou repetir. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Esse é um verso que meu querido amigo Francisco Dirceu adora esse verso, certo? Eu também gosto muito, mas vamos lá. Fique atento, fique atento. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. É verdade, esse verso da palavra do Senhor, Dr. Francisco Dirceu Barros, quando assumiu pela primeira vez a procuradoria, ele leu no seu discurso, né? E Deus realmente o abençoou em todos os momentos em que foi Procurador-Geral de Justiça. E a palavra do Senhor se encontra em Josué 1:9 e diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém, queridos. Amém, irmãos? Gostou do verso? Pois é. Esse é um verso bem apropriado para os dias de hoje. E eu vou lhe dizer, você já com certeza vai concordar comigo, porque os dias hoje são um grande convite. Todos os dias, sobretudo agora, todos eles são um grande convite para todos nós. Como assim um grande convite? Um convite para você desistir, um convite para você se entristecer, um convite para você largar fora os seus planos, seus projetos, porque não saíram do jeito que você quer, um convite para você parar, um convite para você largar as coisas para lá e enfim, né? Aperta aquele botão do que se arrebente o mundo, tá entendendo? Que o mundo se arrebente, vamos lá, aperta o botãozinho aí que deixa o mundo se acabar, não é assim não. Por quê? Porque você está vivo, você está viva. Tá certo? Você não pode apertar o botão de se arrebente, pode não, ok? Nós temos, irmãos, uma missão que foi dada pelo Senhor para cada um de nós. E quem foi que disse a você, onde é que tem uma garantia bíblica aqui? Não tem, irmão, você procura aqui nessa palavra de cima a baixo, uma garantia bíblica de que a gente vai ter vida fácil, não tem. Aliás, o que não falta aqui é verso para nos dizer que a gente vai enfrentar tempos difíceis. Paulo, quando diz a Timóteo, Timóteo, se liga, né? Para usar uma expressão bem da juventude, fica ligado, Timóteo, porque nos últimos tempos sobrevirão tempos complicados, certo? Porque as pessoas serão gananciosas, desordeiras, sem afeto natural, mentirosas, caluniadoras e por aí vai, certo? Entendeu? Então você vai lá para as cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver como serão as pessoas, que é bem o que a gente vê hoje, claro. Tem um mundo de gente boa, claro que tem. Olha você, certo? Você é do tipo de gente que se o mundo tivesse um pouquinho mais de gente como você, talvez o mundo não fosse o que era hoje, o que é hoje. Então, o convite, muitas vezes, acontece dessa maneira, né? Para você parar, para você estancar os seus planos, para você não sonhar mais, para você parar de sorrir. Tá rindo por quê? Certo? Você liga a sua televisão, parece que tem emissora, parece que tem programa de televisão, daqui a pouco está fazendo festa com a quantidade de gente morrendo. Minuto de silêncio, não que a gente não faça, claro, a gente tem que fazer minuto, não, a gente tem que fazer horas de silêncio em homenagem àqueles que partiram. Minha família, teve gente da minha família que se foi, eu posso falar sobre isso com autoridade. Teve gente na minha igreja que se foi,
posso falar sobre isso com autoridade. Por mim eu faria, e tenho feito muitas vezes, muitos minutos de silêncio, sem que ninguém saiba, mas na presença de Deus, agradecendo a Deus pela vida, mas colocando diante do altar de Deus a minha tristeza, a minha saudade, tudo isso. É verdade. Então, ainda que o mundo venha com seus convites assim, para rapaz, está sorrindo por quê? Porque o mundo está se acabando, a doença está campeando e tal, e a dificuldade está chegando, a doença está indo, a dificuldade sempre veio, as lutas não deixarão, queridos, vamos lá, as lutas não acabaram por aqui, nem vão acabar. A Bíblia diz que os tempos são difíceis e continuarão difíceis. A Bíblia diz que a gente vai ter tribulação e as tribulações continuarão vindo. A Bíblia anuncia que nós vamos passar por desertos, e pode ser que você esteja vivendo um hoje, eu não sei qual é, mas de repente seja essa a realidade que você esteja passando. Está no meio de um deserto, quem sabe está entrando num deserto, quem sabe está pensando que está saindo, está entrando no outro. E aí, faz o que, pastor? Desisto, aperto aquele botãozinho do se lasque tudo, fique tudo para lá, tá certo? É isso aí que você quer fazer? Você podia ter apertado 1000 botões errados ou certos, certo? Nessa caminhada, chegou até aqui machucado, magoado, entristecido. Muita gente está chegando por aqui doente de depressão. Irmãos, olha a quantidade. A gente tem comentado isso nos fóruns da nossa igreja, tanto virtuais quanto nos poucos que acontecem de verdade, né? Os que já estão acontecendo presencialmente, com milhões de cuidados. A palavra é essa situação que o mundo está vivendo por aí, está mexendo mesmo com todo mundo, e não está mexendo muito não, pouco não, está mexendo muito. E se está mexendo muito, está mexendo muitíssimo. Está catucando no emocional, está incomodando o espiritual, tá certo? Está desafiando a nossa saúde corporal, moçada, está mexendo, tá, claro que está. Eu sei que está. E você vai dizer assim, pastor, e com tudo isso a gente sofre. Então qual é o convite para hoje também? O convite é o que está no verso aqui. O convite é para você ter coragem, viu? Vou repetir. Meu irmão, desista não. Não pare não. Não aperte o botão do se arrebente o mundo, nada disso. Não aperte nenhum botão errado, não seja precipitado. A vida, quando a gente toma decisões afobadas, a probabilidade da coisa dar errado é maior. Mas pode dar certo? Pode, é verdade. Você está lá no afobado e você procura ali aquele primeiro impulso que você julga que é aquele mais correto para você, o melhor, e de repente o que você aperta dá certo. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas talvez se tivesse sido bem pensado, de caso pensado, a coisa mais trabalhada, talvez você apertasse um botão vizinho e pudesse sair um pouco melhor. E por falta de discernimento, por falta de você ter paciência para esperar Deus falar ao seu coração. E olha, às vezes Deus está falando, mas a gente não está ouvindo. Por isso Jesus passava o tempo todo dizendo, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe por que ele dizia tanto isso? Porque tem um mundo de gente que tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Certo? Não ouve, não dá a menor atenção. Está escutando, mas não está ouvindo nada. Certo? Está escutando? Estou escutando. Está entrando aqui, está saindo ali. Certo? Quando muitas vezes nem entra, porque a pessoa não está prestando a menor atenção. Então o que a gente precisa, irmãos, é ouvir aquilo que Deus tem para nós. E a palavra para mim e para você hoje é assim, tenha coragem, querido, tenha coragem. Para você o que é coragem? Olha, escuta aqui uma coisa, certo? Eu tenho medo, você tem medo? Tenho, claro que tem medo. Os medos são saudáveis, Deus nos fez com medo, porque o medo também faz parte, é uma parte boa da caminhada. Se eu for do tipo de gente que não tem medo de nada, eu vou atravessar uma avenida sem olhar de lado, sem medo de quê? Se eu fizer isso muitas vezes, algumas eu posso até ter sucesso, em outras vou me arrebentar todinho, sem causar prejuízo, e sem falar no prejuízo que vou causar a outras pessoas. Então o medo tem seu lado bom? Claro que tem. O único problema do medo é que muitas vezes ele paralisa a gente, certo? E a despeito do que o mundo está aí, como eu falei há pouco, trazendo os seus convites para a gente parar, certo? Às vezes a gente fica pensando assim, eu acho que eu não tenho mais coragem para ir adiante. E olha, tem gente que perde mesmo. E nos esquecemos desse aspecto fundamental para a vida da gente. Porque Deus nos dotou
de coragem. Olha lá, o Senhor nos dotou de coragem, tá certo? Então, a gente precisa entender que no mundo que a gente está vivendo hoje, vai continuar exigindo muito de mim, de você, sempre vai. O mundo requer muita coisa de nós. E achamos que até para ter coragem nós também precisamos dispor de muitas ferramentas, certo? E será que existe, né, aquele que luta sem coragem, certo? Eu acho que existe até. Mas uma coisa é bem verdade. Não tem vitória sem luta, irmãos. Não tem vitória sem luta. Você quer vencer? Vai ter que lutar. Ah, pastor, uma vez eu lembro que o senhor falou num sermão que muitas vezes até Deus peleja por nós. É verdade, mas escuta aqui. Deus peleja por nós, mas nem a vida inteira não. Ele não vai lutar por você todas as batalhas da sua vida, sobretudo aquelas batalhas para as quais ele já treinou você. Entende? Pois é. Se ele já deu a você o treinamento, já te ensinou como fazer, aí eu pergunto, ele vai lutar no seu lugar para quê? Às vezes Deus luta no nosso lugar para dizer assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus. Antes que você levantasse a mão para ir à batalha, eu já fui lá e resolvi o problema. Aí você diz assim, louvado seja o nome do Senhor, grande é o Senhor, Deus do universo, que lutou no meu lugar, foi lá e venceu, porque Deus não perde em batalha, irmãos. E se ele não perde a batalha que ele entra, já está ganha. Agora nós precisamos aprender com isso. E aí eu pergunto, será que se luta sem coragem? Sabe o que é que a Bíblia diz? Se você for lá para o capítulo 2 de Apocalipse, olha o que o capítulo 2 de Apocalipse ele diz assim, olha, diz lá no verso 7. Aquele que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida que está no centro, no meio do paraíso de Deus. No verso 11 do capítulo 2 diz assim, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. O verso 17 do capítulo 2 diz assim, aquele que vencer, né, que vencer, darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No verso 26 ainda do capítulo 2, a Bíblia diz assim, aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. No capítulo 3, no capítulo seguinte, diz lá no verso 5, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Tem bênção de Deus quando a gente vai à luta. Alô, não desista não, tenha coragem. Porque as lutas vão continuar aí. E se você está vivo, querido, querida, saiba disso. O Senhor é com você. Ele quer lhe dar força. Ele está derramando coragem de sobra. É isso que eu vim dizer aqui a você hoje. Alguns aspectos fundamentais para que de repente você que está aí sofrendo de depressão, achando que não tem forças para ir à luta, a palavra para você é essa. Tenha coragem. Tenha coragem. Pastor, olha, eu posso ter qualquer coisa menos coragem, certo? E é por isso que eu estou aqui hoje para dizer a você, preste bem atenção, alguns aspectos fundamentais que você precisa saber, tomar conhecimento a respeito desse assunto, a respeito do que significa a coragem. Amém? Primeiro aspecto importante. Primeiro, que coragem não requer habilidade ou treinamento especial. Alô? Tá entendendo? Não requer de você nenhuma habilidade especial, não requer de você um treinamento especial. Olha, eu vou para a escola para ter coragem. Não precisa disso. Você só precisa abrir o seu coração, escancarar, certo? Talvez aí você possa perceber que a coragem exatamente ela começa quando você se dá conta de que você não a tem. Mas você pode desfrutar dela. E aí nessa hora, irmãos, vamos lá, vamos ser sinceros, é nessa hora que os nossos medos vão se tornar bons mestres. Por quê? Como eu falei lá atrás, o medo tem seu lado bom.
O medo tem seu lado importante. O medo nos faz prudentes, o medo nos faz razoáveis, o medo nos dá o temor de fazer a coisa errada, certo? O medo nos dá, certo, o referencial muitas vezes para a gente caminhar daquela forma correta, porque se você tiver medo de dar um mau testemunho, se você tiver medo de falar uma coisa errada, você contém as palavras, você contém as suas ações. Portanto, esse medo é bom, esse temor faz bem. Porque os medos nos ensinam, irmãos, e a vida nos ensina que nós somos pessoas absolutamente falíveis. Escuta aí. Você já falhou alguma vez na vida? Já cometeu algum erro? Olha, eu já cometi inúmeros, nem conta eu faço mais deles, já cometi muitos erros. Louvado seja Deus que os erros que eu cometi, pelo menos até onde eu lembro, todos eles, a maioria deles, eu pude consertar. Por isso a gente tem o temor de não fazer coisa errada, certo? Porque o temor, ele nos ensina uma palavrinha, acerca de uma palavra muito importante para a vida da gente, que significa prudência. Se você tem temor, você acaba se tornando uma pessoa mais prudente, certo? Coragem é uma escolha que você não pode negar a você, entendeu? Então, se você está por aí sofrendo, está triste, está aborrecido, aborrecida, está, certo? Com alguma coisa encruada aí no coração, certo? Então eu quero lhe dizer o seguinte, você não pode negar a você a coragem, a não ser que você queira desistir. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, certo? Por quê? Porque Deus não nos fez para desistirmos no meio do caminho, meu irmão. Então a palavra é essa, vamos ter coragem. Se você não precisa de uma habilidade especial, se você não precisa de um treinamento especial, descanse. Todas as pessoas têm o potencial de agir de forma corajosa e você tem isso. Você tem tudo, absolutamente tudo, o que é preciso para ser uma pessoa de coragem. E desfrutar das vitórias que Deus quer dar a você. Então, quando você aprende com os seus medos, de repente você está ali absolutamente pronta para decidir. E decidir o quê? Decidir seguir em frente. É isso aí. Não ter medo da vida. Não se acovardar diante das dificuldades. Irmãos, as dificuldades foram feitas para a gente vencer. Faz parte da caminhada. Certo? É não deixar que o medo nos paralise. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena. E aquele que tem medo não é perfeito em amor. Então não deixe o medo dominar você, certo? O medo tem seu lado bom? Tem. Ok? Mas você precisa saber trabalhar isso. E a coragem, essa coragem que você escolhe viver, essa coragem que você escolhe desfrutar e viver de verdade, vai dando a você uma autoconfiança fora do comum, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é que é a tua força, amém? Pronto. Então revista-se dessa coragem sobrenatural, deixe que isso aconteça na sua vida. E aí você vai descobrir essa diferença monstruosa que essa coragem pode fazer para transformar a sua vida. E mais do que isso, para transformar o mundo ao seu redor. E se você aprender isso, você vai descansar um pouco mais e quem sabe vai aperfeiçoar essa coragem no seu coração. Tem uma frase do Robert Downing que ele diz o seguinte: coragem é aquilo que acontece quando você tem uma atitude, certo, para agir apesar dos seus medos. Vou dizer de novo. Coragem é aquilo que acontece quando você toma uma atitude para agir, apesar dos medos que você tem. Entendeu? É quando você toma aquela atitude e toma uma atitude para agir, apesar dos seus medos. Olha, eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou com receio, mas eu vou enfrentar. E aí você vai no poder de Deus, amém? Que Deus te conceda a vitória. E se não vencer, meu irmão, escuta aqui.
você já foi um grande vencedor por você não ter se acovardado diante da batalha, amém? Nem toda batalha a gente ganha, irmãos, que a gente não pode achar que se perder uma aqui, a gente vai perder o resto da vida. Vai não, não é assim. Mas não vai mesmo. Deus quer te dar muito mais, amém? Tenha coragem. Segundo aspecto importante para a gente encerrar essa reflexão, certo? Não tenha medo, se você quer seguir adiante com essa coragem, é essencial você compreender isso. O quê? Não tenha medo dos insucessos, não tenha medo das perdas, não tenha medo disso. Por quê? Porque isso acontece, acabei de dizer. Tem uma frase do Ned Barton que ele diz o seguinte: para você ser realmente um vencedor, primeiro você tem que ser um bom perdedor. Entendeu? Vamos lá, vou repetir para você não esquecer. Para você ser um bom vencedor, primeiro você tem que ser um bom perdedor. E o que é ser um bom perdedor? O bom perdedor é aquele que não desiste apesar dos insucessos. Amém? Pronto. E aí eu vou perguntar aqui, você é um bom perdedor? Você é uma boa perdedora? Sabe perder? Porque se você não sabe perder, está na hora de aprender. Por quê? Porque não há nenhuma garantia aqui nessa palavra de que a gente vai ganhar todas as lutas que a gente entrar. Não. Ela diz, pastor, está esquecido, está falando besteira. Em Cristo somos mais do que vencedores. É verdade, nós somos mais do que vencedores porque vencemos a morte. Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Aquele que está em Cristo viverá para a vida eterna, amém. Apesar das tribulações que a gente passa aqui. Se você passa dificuldade na sua vida, eu também passo as minhas dificuldades. Mas nós não estamos aqui para ganhar todas as batalhas que a gente enfrenta. Pastor, até hoje todas as batalhas que eu enfrentei, todas elas eu ganhei. Palmas para você que você merece, amém. Se isso está te dando essa confiança e você não perdeu nenhuma, louvado seja Deus por isso. Quando eu falo disso, eu fico me lembrando de um grande pugilista de boxe, o Mike Tyson. Se você procurar na internet, eu tenho 50 e poucos anos e a vida de sucesso desse jovem, né? O Mike Tyson tem uma história interessante. Eu confesso que não assisti nenhuma biografia, nenhum programa específico sobre ele, mas ele era um jovem que vivia nas ruas, um jovem que lutava muito bem para sobreviver nas ruas, né? Ele vivia a lei das ruas e ele precisava ter punhos bem fortes para poder se segurar. A realidade é a seguinte: um dia descobriram ele, viram nele um talento para lutar boxe e pediram para que ele usasse então todo aquele preparo, aquela disposição como um pugilista profissional, e foi o que deu. Certo? Mike Tyson, quando entrava no ringue, todo mundo já dizia assim, mais uma que ele vai ganhar. Até que um dia o inesperado aconteceu. Ele lutou contra pessoas extremamente preparadas, até que um dia ele foi lutar com um lutador que nem era uma pessoa que despontava com tanta... né? Eu lembro uma vez que ele foi lutar contra um inglês chamado Frank Bruno, e o inglês também estava invicto, e um dizia do outro, eu vou pegar ele, aquelas coisas de ele não tem chance contra mim, vai ver, papapá. E o Frank Bruno era bem grandão e o Mike Tyson era mais baixinho, mais entroncudinho. E eu sei que se você assistir lá na internet, você vai ver a luta, é interessante. O Mike Tyson detonou o cidadão em pouco tempo, certo? Não deu nem para ele anotar a placa do carro que passou por cima dele, enfim. Mas até que você diz assim, puxa vida, o cara era um campeão, pois é. Foi um dia ele foi lutar com um cidadão que não era o campeão, não era o suprassumo da luta dos lutadores de boxe, e terminou sendo o quê? Nocauteado. Quem diria? O grande lutador, o grande vencedor que não tinha para ninguém, entrava no ringue com ele, era atropelado. Até que um dia quem foi atropelado foi ele. Pois é, de repente, quando menos se esperava, tudo aconteceu de forma diferente. Pois é, queridos, é assim. A vida tem hora que a gente ganha e tem hora que inesperadamente a gente, com tudo para ganhar, não deu certo. E aí, fazer o quê? Desistir? De jeito nenhum, irmãos. Só existe uma coisa certa na vida da gente. Deixa eu dizer aqui a você, tá prestando atenção? Olha lá. Existem algumas coisas na vida que são absolutamente certas. Quais são? Vou dizer, 2 pontos. Muita coisa vai dar errado na sua vida. Ponto. Que é isso, pastor?
veio aqui desencorajar a gente de novo? Digo, não, queridos. Muita coisa vai dar errado na sua vida, porque você ainda tem muita coisa para viver mais na frente. Você terá muitas e muitas vitórias, mas muita coisa vai dar errado. Vai ter dia que você vai sair de casa aí e o carro não pegou, tá certo? O ônibus não passou, certo? O dinheiro não chegou para você resolver aquele negócio, a pessoa não foi aonde você... Tem coisa que é isso aí. Fazer o quê, queridos? Haverão dias imperfeitos, como acontecem com todo mundo, e com você não é diferente. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor, é verdade, mas você não é imune aos aperreios, você não é imune às tribulações. As tribulações da vida, muitas vezes Deus usa para nos lapidar. Vai ter dia que o seu trabalho não vai dar tão certo como você queria. Seus filhos não vão fazer tudo que você gostaria que eles fizessem. Não vão sair exatamente do jeitinho que você planejou. Por quê? Porque eles são diferentes de você. Então tem coisa que não vai sair exatamente. Né? Você lá liga o seu computador e o computador não liga. Trava tudo. Certo? Pessoas nos decepcionam o tempo todo. Alô? Pessoas decepcionam a gente o tempo todo. Eu que o diga, irmãos, eu sei bem o que é isso. A gente que tem um ministério pastoral que se relaciona com uma infinidade de pessoas, tem pessoas que nos decepcionam muito, tá certo? Você trata com todo carinho, bota no colo, é assim, lava os pés, trata as feridas, e a primeira coisa que ela faz quando sai é descer a marreta em você. Na sua frente bate nas suas costas, ô meu amigo, minha amiga, pronto, você deu as costas, marretada como se você não valesse nada. O que a gente faz contra isso? Não tem jeito. O mundo é cheio de gente mal agradecida. O mundo é cheio de gente, certo? Que não consegue reconhecer o bem que se lhe faz. Mas sabe o que é isso? É a vida, irmãos, é a vida. O Evangelho de João diz lá no verso 33 do capítulo 16, diz assim, olha irmãos, palavras do próprio Jesus, ele diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas o convite está aí. Mas tenha bom ânimo, anime-se, tenha coragem. Por quê? Porque eu venci o mundo. Meu irmão, existem riscos, escute essa. Existem riscos em todo e qualquer empreendimento que você se propuser a realizar. Existem riscos, uns mais arriscados, outros menos. Em tudo aquilo que você se envolver, sempre haverá um risco, certo? A estrada para o sucesso não é aquela via pavimentada, retinha, bonitinha, não. Ela é cheia de curvas, é cheia de buracos, é cheia de lombadas, para não dizer que muitas vezes você está na reta, de repente cai um negócio no meio da pista, fazer o quê? De repente os deslizes acontecem, as imperfeições da caminhada acontecem, aí você faz o quê? Você vai ter que aprender a manobrar nessa caminhada, amém? Então, queridos, vamos caminhar com coragem e fé, amém? E não perca seu tempo reclamando, pare de murmurar diante dos problemas. E saiba que se você não precisa de nenhum treinamento especial para ter coragem, escolha aí, levante-se em nome de Jesus, respire, a vida está aí, o oxigênio é de graça, inspire, enche o peito de alegria, diz, Senhor, eu vou vencer, eu vou enfrentar, tá certo? Porque só o enfrentar, querido, só você superando seus medos já faz de você um grande vencedor, uma grande vencedora, amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você o seguinte, que se você tiver a coragem para reclamar menos da vida, você vai, de repente, investir mais tempo trabalhando. Se você aprender a lidar mais com suas perdas, com os danos da caminhada que acontecem, só aí você vai lapidando o vencedor que já está aí em você. E aí a gente pode concluir facilmente que corajoso ou corajosa é aquela pessoa que enfrenta os seus medos e segue em frente. Viu? Vou dizer de novo. Corajoso, corajosa é aquela pessoa que enfrenta os seus medos e segue
adiante. Certo? Escuta essa. Deus conhece os nossos temores, viu? Deus conhece os nossos medos, nossos temores, nossas fobias. Quando Paulo escreveu aos Coríntios a segunda carta, ele disse assim: irmãos, quando nós chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso nenhum. Paulo dizendo assim: olha minha gente, eu não tive sossego. Como diria um amigo meu, Fred, talvez Paulo dissesse assim: irmãos, depois que eu cheguei à Macedônia, o meu juízo ficou quente, rodando, feito o juízo de maluco. Pois é, Paulo disse assim: eu não tive sossego nenhum. Antes, nós fomos atribulados em absolutamente tudo, combates por fora e temores por dentro. E ele diz lá no verso 6, segundo aos Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha que coisa linda. Deus mandou um amigo, Deus mandou uma amiga para a sua vida, Deus mandou um companheiro de jornada. Olha ao seu redor e perceba que você não está só. Às vezes está aí trancado no seu quarto, trancada na sua sala, trancado na sua casa. Pessoas amam você. Respire. Tenha coragem. Certo? O mesmo Paulo diz aos Romanos: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que é fácil a gente notar a verdade nisso tudo aí? Certo? O que é importante nisso tudo? Que nós podemos ser cheios de limitações, nós podemos ser cheios de defeitos, podemos nos sentir fracos, desanimados, podemos sentir pavor, perdas, dores, e eu tenho certeza absoluta que nenhuma família nesse Brasil não está padecendo desses sentimentos. Todos nós sofremos com isso, mas o mais importante de tudo isso é que em toda essa jornada, Deus não nos deixou sozinhos nem um minutinho sequer. Amém? Dá para entender? Porque você pode usar a coragem que Deus deu a você, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de moderação. Deus fez você para brilhar, para você ir longe. Deus está conosco por onde quer que a gente ande. Se somos limitados, e olha, nós somos muito, Deus pode tudo em nós. Se temos medo, Ele nos enche de coragem. Se a gente se sente sem fé, Ele despeja a fé no coração da gente. Se nós nos sentimos fracos, Ele nos diz: é quando você está fraco, é que você está forte. A alegria do Senhor é a tua força. E se a verdadeira fé lança fora todo medo, não vai ter medo de quê? E se houveram perdas e danos nessa caminhada, meu irmão, minha irmã, escuta aqui. Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Dá para entender? Então seja corajoso, seja corajosa. Certo? Porque essa coragem está absolutamente à sua disposição. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra lá em Josué 1:9 nos convida dizendo: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Porque o Senhor teu Deus é com você, por onde quer que você ande. Então estamos aqui, ó Deus, tomando posse dessa vitória na vida da gente. Muitas vezes é verdade, somos cheios de medos, mas nós queremos andar debaixo da tua vontade. Não como corajosos arrogantes, mas como humildes corajosos, que têm a coragem de reconhecer as suas limitações. Mas apesar de todas elas, nós decidimos seguir em frente. Então nos ensina, através dos nossos erros,
e nos aperfeiçoa na caminhada para que dia após dia amealhemos dias melhores, momentos preciosos na tua presença. Por tudo isso, só gratidão nós temos no coração. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém.